sejam bem-vindos ao Preservar Cast, o podcast do Preservar Vida. Aqui vai ser um lugar de conversa descontraída e sincera sobre tudo o que vocês querem e precisam saber sobre congelamento de óvulos, que a gente sempre espera que estejamos falando no plural, e preservação da fertilidade. Meu nome é Mariana Gonçalves, eu sou embriologista e naturalmente entusiasmada com o universo da reprodução assistida. Vou estar com vocês em todos os bate-papos, compartilhando o conhecimento dos nossos convidados. Vamos embora conversar? Quem está aqui comigo hoje é a doutora Luíse Gaspar, médica, ginecologista, especialista em reprodução humana, com quem eu tenho a felicidade de dividir a minha rotina no Vida Centro de Fertilidade. Doutora Luíse, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Mariana. Prazer meu. Tô nervosa, mas vou tentar fazer de uma forma natural. É isso, um bate-papo. Vou te chamar às vezes só de doutora Lu, pode ser? Pode, então tá. Bem, pra gente começar, doutora Luíse Gaspar. Quem é doutora Luíse e como que você chegou e se encantou nesse universo da reprodução assistida? Então, Mari, eu acho que o meu caminho na reprodução assistida, ela foi um pouquinho mais fácil que os médicos que você já entrevistou aqui. Isso porque eu acho que eu sempre tive interesse por esse tema. E quando eu me formei em medicina, eu tentei buscar um caminho, uma possibilidade para que eu pudesse chegar até a reprodução assistida. E por isso eu decidi fazer a residência em ginecologia e obstetrícia. Então a reprodução veio antes da ginecologia? Eu acho que sim. Legal. Aí ao longo dessa minha jornada na residência, eu encontrei pessoas muito bacanas que me ajudaram. Uma delas você já entrevistou, que é o Dr. Cássio. Ai, também eu sou suspeita pra falar. Não posso falar aquele é preferido, não posso. Senão gera ciúmes. Pois é, e ele me convidou para conhecer o Vida. Foi assim que eu cheguei até vocês. Eu lembro. Ele falou, vamos para você conhecer como é o dia a dia, né, do infertileuta, ficar mais próximo, conhecer um laboratório. Sim. E eu fui, me apaixonei, claro, desde aquela época. E aí, quando você está na residência, você pode fazer um eletivo. Esse eletivo eu decidi fazer no Vida. Sendo que não era um formato já esperado, isso não acontecia. Enfim, tive que pedir autorização, consegui, fiz esse eletivo. Aí foi onde eu bati o martelo. Falei, eu vou fazer reprodução assistida. Aí eu decidi fazer o fellow. E logo depois fui contratada. Morro de orgulho de fazer parte desse time tão forte. Um laboratório super fera, equipe de médicos. Compartilho desse orgulho. Realmente a gente trabalha num lugar incrível. Especial. E é muito bom de dividir essa rotina. Bem, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adorei. E que eu acho que vai ser muito dinâmico, que é mitos e verdades sobre congelamento de óvulos. Você foi a eleita para a gente esclarecer aí o que é verdade, o que é mentira, pontos, dar sua posição também, obviamente, com toda a sua experiência sobre esses temas. Tá. Combinado? Combinado. Ok, então tá. Vamos lá, minha primeira frase. Existe uma idade limite para congelar os óvulos. Mito ou verdade? Então, essa resposta ela vai ser meio dúbia, mas eu vou começar como mito. Tá? Porque eu acho que para a gente entender essa resposta, a gente precisa primeiro relembrar como funciona a reserva ovariana feminina, né? Diferente dos homens, nós mulheres, nós já nascemos com a nossa reserva ovariana já pré-determinada. Sim. Né? Inclusive, dentro da nossa vida ainda intrauterina, a gente já está perdendo óvulos. Então, a gente acaba sendo diferente dos homens, que durante a vida reprodutiva masculina realizam a gametogênese deles. A gente não tem como virar e parar. Posso produzir um pouquinho mais agora, já que eu quero ser mãe um pouquinho mais tarde? Isso não acontece, né? Então, a gente tem que pensar que aos 32 anos, a gente já tem uma queda importante dessa reserva ovariana. Aos 35, a gente tem uma queda importante da reserva. Montanha-russa, né? Exatamente. E da qualidade desses óvulos. E aos 37 anos, a gente já perdeu 90% da nossa reserva ovariana, que a gente já nasceu com ela. Então, quando a gente fala sobre uma idade limite, a gente fala, na verdade, sobre uma data que a gente sugere que isso seja realizado, num período entre 30 e 35 anos. Aos 37 anos seria o limite sugerido. Tá. Entendeu? Mas a gente também não pode desencorajar uma paciente que tem mais de 37 anos a engravidar, a congelar, a realizar esse processo, né? Então, você de preservação. colocaria como mito, porque mesmo que essa paciente tenha mais de 37 anos, ela também pode congelar. Ela pode congelar, mas ela tem que ser orientada sobre as reais chances quando ela realizar esse congelamento.
E talvez vai ser uma paciente que ela provavelmente vai ter que passar por mais de um ciclo de congelamento para ela conseguir um número ideal para que no futuro ela consiga converter esse congelamento em gestação. Entendi. Mas não é proibitivo. Tá. Ela só tem que estar orientada. Devidamente orientada. Isso. Tá bom. Minha segunda frase. Eu vou ler como afirmações, tá? Tá E bom. aí a gente... E eu vou respondendo mitos e verdades. Isso, que eu Tá quero bom. pra gente destrinchando os temas. Vamos Tá. lá. Quando eu realizo o congelamento de óvulos, estou reduzindo a minha reserva ovariana que eu poderia utilizar no futuro para engravidar naturalmente. Mito ou verdade? Então, Adorei isso. Mito, totalmente mito. E as pacientes perguntam muito isso, Jura? Mari. É uma Juro. dúvida recorrente, então. É uma dúvida recorrente porque elas têm a impressão que elas vão estimular, elas vão tirar mais óvulos do que elas precisariam gastar naquele mês, né? E quando elas quiserem efetivamente usar de forma natural... Ainda tenho. Não, ela vai pensar, já gastei, porque eu congelei um monte lá atrás e perdi todos esses pro laboratório. E não é assim que funciona. É, não é. O que a gente tem que lembrar é que todo mês, independente do seu planejamento reprodutivo, se você quer ou não engravidar, se você está menstruando ou se você não está menstruando, se você está usando algum método contraceptivo, a gente está perdendo a nossa reserva. Né? E aí, quando a gente estimula, na verdade, para fazer um congelamento ou um tratamento de FIV convencional, a gente, na verdade, está utilizando os óvulos que a gente descartaria de forma natural. Eles já seriam recrutados e ao invés deles serem recrutados e perdidos, a gente vai recrutar eles e coletar? Isso. Além de tá. recrutar, a gente vai estimular para que eles cresçam todos ao mesmo tempo e com isso a gente consiga congelar um número bacana para que você consiga converter em uma gestação no futuro. Entendeu? Entendi. O que é muito diferente, né, o que as pacientes pensam, que elas estão estimulando e gastando mais a reserva ovariana delas, que às vezes já está diminuída, o que vai prejudicar ela no futuro. Negativo. Não é isso. Mito. Esse aí, pá, martelo. Mito. Ok, vamos lá. Esse aqui vai ser mais ou menos, hein? Tem um feeling. O congelamento de óvulos causa alterações no corpo feminino. Mito ou Então, verdade? É uma verdade, mas é uma verdade que a gente tem que entender que é uma verdade passageira. Isso acontece por um tempo determinado, que é o tempo que você está realizando o congelamento de óvulos, o tratamento. Por que isso acontece, Mari? Muito fácil. Porque quando a gente precisa realizar um congelamento, a gente faz uso de drogas em concentrações suprafisiológicas. A gente não está acostumado com aquela concentração. E a gente pode ter, sim, algumas repercussões, tanto físicas como emocionais. Então, a paciente pode ficar como se fosse numa TPM pior. Mais sensível, mais chorosa, ter mais dor de cabeça nesse período, um desconforto abdominal, náusea e o principal, que é o pânico, engordar. Elas falam, que você ia falar isso. Elas falam, eu tô ficando mais gordinha, não quero, pelo amor de Deus. E, na verdade, isso não tá acontecendo. É uma retenção, alguma coisa nesse sentido? Exatamente, é uma retenção hídrica e que ao final do tratamento, quando a gente para de usar a medicação, a gente elimina esse efeito colateral. Principalmente na próxima menstruação pós-tratamento. Aí o corpo volta à forma física anterior, não tem nenhuma repercussão. Ele volta a todos os sintomas fisiológicos dela. Ela não vai ter uma repercussão depois desse estímulo ovariano. É uma coisa, foi o que você falou, limitada, né? Limitada. Existe as alterações e tudo mais, mas... Naquele período. Exatamente, E isso falar, depois por ela não vai aquele ter período, mais. ponto. Ponto. E é um período curto, né? Então, acho que vale a pena. É isso que eu ia falar. De coloca. repente, no custo-benefício, com certeza. são efeitos que são mediáveis, né? Isso. Nenhum exatamente. monstro de 7 cabeças. Ninguém precisa ficar preocupado. São exatamente esses. Assim, a gente vai ter que lidar... E eu acho outra coisa muito importante ser dita, que quando a gente opta por fazer um congelamento, também tem uma entrega emocional muito importante. E a gente, às vezes, acaba somatizando um pouquinho certas coisas que no dia a dia você não daria importância. Eu ia pedir pra você falar um pouquinho sobre isso. Você falou assim, não só uma coisa física, mas emocional. O que você acha disso? Esse efeito emocional existe mesmo? Você, no contato com a paciente? Então, eu vou falar o que é, assim, a minha visão, né? Eu acho que a maioria das mulheres que ingressam em um tratamento de congelamento de óvulos, por N motivos, elas, de alguma forma, elas não entendem exatamente por que elas estão fazendo aquele tratamento, por que elas estão passando por isso.
ou porque elas não imaginavam que iam ter essa dúvida de ser mãe ou não ser mãe, ou porque elas não imaginavam que elas não iam ter encontrado, ou elas não iam querer ter uma formação familiar com filhos naquele momento, e por isso elas procuram um tratamento. Entendi. Então, eu acho que há um questionamento por trás disso, né? Concordo. E a gente está aqui para dar assistência, para dar colo, para explicar, para dizer que não é dessa forma, que não precisa se questionar tanto, e que, na verdade, a tecnologia está aqui para isso. Para né? isso, para dar essa possibilidade. Fornecer essa possibilidade. Se você está com dúvida, se você não se sente preparada, se você, por algum motivo, tem outros planos... É muito interessante, assim, é uma boa saída, entendeu? Legal, eu achei bem legal a gente falar sobre essa parte emocional, porque é uma coisa que a gente não cogita muito, e a gente vem de um lugar, eu não sei se eu diria fragilizado, mas que com certeza envolve emoções ali, né? Você ficar pensando em uma expectativa e... Poxa, será que agora, então, eu tenho que pensar nessa conformação familiar? Tô com cabeça pra isso agora? Não tô? É um lugar de um pouco de ansiedade. Então, faz parte, eu acho que o Fertileuta também tem muito essa questão da empatia, de entender que é um lugar nem sempre 100% confortável e consciente de tudo, né? É uma coisa assim meio... É o meio... que eu converso com as pacientes. Normalmente, as pacientes chegam até a gente no consultório muito animadas. E elas perguntam coisas não correlacionadas a esse tema. Elas querem saber quanto custa, quanto tempo vai durar, quais são os efeitos no corpo, quais são as chances daquilo dar certo. Mas elas não se preocupam com essa entrega emocional. E eu acho que isso é uma coisa que é o nosso papel, que vive esse dia a dia, de alertar. De virar e falar, olha, é um processo muito bacana, é um processo que eu tô aqui para te ajudar, mas é um processo, assim, é um processo que vai ter que ter entrega, entendeu? Entrega de todos os sentidos. E é difícil você abordar isso com uma paciente que, na verdade, nem está pensando nisso. Ela só tá animada, Ela só tá animada. Ela só quer saber quanto vai custar, entendeu? Decidi, não quero ser mãe agora. Então, assim, é importante conversar. E aí conversar. você traz de um lugar, por exemplo, decidi. Então, você traz de um lugar, ela se coloca num lugar de posicionamento e conforto. Isso. E faz e parte do médico responsável. Tira ela dessa zona de conforto. Exatamente. Né? Nossa, bem mas isso legal. É perigoso também, É perigoso, né? mas eu acho que um bom profissional, né, também vai medir isso e colocar as reais questões que estão envolvidas nesse processo. Então, eu acho que... Eu acho que eu tenho bons profissionais perto de mim. Eu acho que a profissão já da ginecologia, a especialidade, ela já exige realmente um diálogo aberto com a paciente, né? Porque a gente conversa sobre temas muito íntimos. Quando a gente fala sobre congelamento, eu acho que é isso. A gente vai falar sobre um outro assunto delicado na vida daquela mulher que, por algum motivo, está decidindo prolongar a sua vida reprodutiva, né? Então, é importante ter essa conversa. Gostei muito dessa parte. Bem, vamos lá. Minha próxima afirmação. Preciso tirar férias longas para realizar um congelamento de óvulos. Mito ou verdade? Mito. Totalmente mito. Muito mito. As pacientes chegam achando que elas vão ficar assim 2 meses, Mari, congelando. Ficar 2 meses nesse processo, uma coisa infinita. Deve ser muito difícil congelar óvulos, Mas né? existe essa dúvida real, né, Lu? Não, real. A primeira coisa que elas perguntam, e elas já falam assim, olha, eu não tenho muito tempo, porque eu estudo, eu trabalho, eu vou viajar. 3 viagens já. Então, você se organiza aí pra isso dar certo. É sempre assim que elas falam com a gente. E, na verdade, pra sorte, né? Pra nossa praticidade, realmente é um processo curto. Né? Pra grandiosidade, que é o final do projeto, que é você conseguir congelar óvulos, né? Prolongar realmente essa vida reprodutiva, eu acho que é um período muito curto. A gente começa normalmente o estímulo a partir do nosso primeiro dia, segundo dia ou terceiro dia da menstruação. E 15 dias após, a gente normalmente já terminou todo o processo, se essa paciente for fazer apenas um ciclo. Então, eu acho assim que vale a pena. Que não precisa tirar férias, dá pra ajustar com os afazeres, com a rotina da própria paciente. Dá pra você conciliar com a sua vida no trabalho, com a sua vida familiar, com a sua vida social. Claro que tem algumas orientações e tem que ter algum comprometimento com o tratamento, né? Os horários certinhos de medicação, exatamente. Né? A gente vai ensinar essa paciente a se auto-aplicar as medicações injetáveis, o horário que ela deve fazer, que tem que ter um comprometimento com o horário. Assim como realizar as ultrassonografias para a gente entender se essa paciente está respondendo à medicação ou não. Em que momento do tratamento ela está, né?
E no dia que a gente faz realmente a captação dos óvulos, é o dia que eu acho que é o de maior comprometimento e que essa paciente vai ficar um pouco mais debilitada. Vai precisar descansar um pouquinho, né? Não vai poder voltar a trabalhar logo em seguida, porque é um procedimento cirúrgico. E ir pra casa e descansar aquele dia, né? A gente falou até um pouquinho... Após uma anestesia, pronto, né? Aproveitar. Aproveitar esse momento. Um dia tudo bem, né? Exatamente. Mas então a gente pode falar que essas pacientes não precisam gastar as férias delas no trabalho. Não precisa. Não precisa faltar emprego, nada disso. Então, menos uma coisa. Ótimo. Vamos lá, minha próxima afirmação. Consigo guardar meus óvulos... Essa eu adoro. Consigo guardar meus óvulos de forma natural utilizando pílula. Mito ou verdade? Mito, total mito. E eu acho essa pergunta muito importante de estar aqui, Sim. porque muitos profissionais de saúde não sabem explicar isso. É né? verdade. É uma dúvida verdadeira das pacientes. Muitas delas não entendem como pode... Mas é fácil da gente explicar. Tenho certeza. É muito fácil. Tenho certeza que você vai explicar super bem. O que acontece é o seguinte, quando a gente faz uso de um contraceptivo, né, que a gente espera que a gente não ovule, por isso a gente não engravida, na verdade, ele começa a atuar posteriormente ao recrutamento ovular. Então, você vai ter esse recrutamento da sua coorte mensal, que vai estar disponível para você utilizar, aproximadamente 1.000 óvulos ali naquele mês, que podem ser estimulados. Só que ele só vai fazer esse bloqueio para a gente não ter digamos assim, todo o processo, né, de escolher um folículo que vai ser um folículo dominante, e depois a gente vai ter a ovulação nesse momento. Então, o que acontece é que a pílula não impede o recrutamento. Logo, a gente não consegue armazenar toda essa coorte que estaria disponível naquele ciclo. Ela atua depois. E outra coisa que é importante, que ela não é só um método anovulatório. Ela é um método que também mexe com alguns outros pilares que são importantes para a gente engravidar. Então, é uma ação em conjunta. A gente tem uma alteração de endométrio, que não está favorável à implantação. Ele fica sempre muito fininho, Sempre né? fininho. A gente tem alteração do muco cervical. Então, por isso que a gente, ao utilizar métodos anovulatórios, a gente não está guardando. Eu acho que senão a gente nem estaria tendo essa discussão toda aqui, né? A gente ia ter resolvido um problema muito grande da sociedade, que é, vou fazer uso contínuo, né, do meu anticoncepcional quando eu quiser engravidar. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali, minha reserva tá ali, longa, pra utilizar o resto da minha vida. Nossa, mas é muito importante a gente esclarecer isso, né, Lu? Porque não, assim, no lugar de informação mesmo. Da paciente saber isso, já muda, de repente, as preocupações. O que a gente vai falar de planejamento familiar e tudo mais. Isso toma um outro lugar quando você parte de uma informação verídica, né? Então, batemos o martelo que... Mito, adorei. Totalmente mito. Ok, vamos lá, próxima. Ao congelar meus óvulos, a gestação no futuro está garantida. Não precisa se preocupar, porque congelei, já vou ter um bebê em casa. Mito ou verdade? Muito mito. E essa parte também é difícil da gente explicar para paciente. Sim. Tanto para paciente que deseja congelar, para as pacientes também que desejam fazer um tratamento para engravidar. Elas acreditam que ao tomar a decisão de procurar ajuda, de entrar numa clínica, elas vão escolher um bebezinho na prateleira e sair andando, né, por aí. A gente também queria que fosse assim, né? A gente queria que fosse assim, mas não é assim, né? E o que acontece quando a gente congela, né, Mari, é que a gente depende muito de dois principais fatores, né? Que é a idade que essa paciente realizou esse congelamento e a quantidade de óvulos que essa paciente conseguiu armazenar, né? E esse é um dilema muito cruel, porque, na verdade, as pacientes que têm uma maior idade são as pacientes que vão precisar de mais óvulos congelados, porque ela tem uma menor qualidade desse material congelado. Então, é sempre deixar bem claro que existe uma proporcionalidade que deve ser atendida e, digamos assim, trabalhada para que a gente conquiste esse número, né? Para que a gente consiga converter esse tratamento de congelamento de óvulos à FIV, né? Sim. Que é quando a gente opta por utilizar esse material congelado. Então, é importante saber que a gente tem um potencial ali, mas não é uma certeza, infelizmente. Não. Se tivesse ao nosso alcance, a gente até tentaria fazer alguma coisa mais próxima disso, mas é isso. A gente tem muitas variáveis nesse processo, né? Até a gente chegar
ao bebê em casa. Nós né? duas, com certeza, a gente sempre vai fazer o melhor, né? Para buscar, com certeza, que esse material seja congelado da melhor forma. Sim. E que a gente consiga garantir as melhores chances para essa paciente, mas a gente não consegue mudar esses dois pilares. Né? Tá bom, vamos lá. Agora, é a minha última afirmação. O congelamento de óvulos é apenas para pacientes que estão na dúvida se desejam ter filhos. Mito ou verdade? Mito, né? Mito, muito mito. E esse também é interessante porque as pacientes não imaginam isso. Porque o que acontece, Mari? O congelamento de óvulos, ele se popularizou pelo congelamento social. Sim. Né? Ele ficou famoso porque as mulheres perceberam que elas poderiam prolongar, né, esse projeto de gestação. E isso é uma coisa muito recente. Né? Por quê? Porque quando a gente começou a usar, foi como a gente estava até falando na pergunta anterior, os métodos contraceptivos, foi uma libertação e um poder muito grande para as mulheres. Com certeza. Só que a gente começou a evitar a gestação fazendo um planejamento reprodutivo familiar incompleto. Por quê? Porque a gente conseguiu postergar, mas a gente, quando decidia por de fato engravidar, aí aquela paciente já tinha uma chance muito menor. E isso é um problema de hoje, é um problema nosso. Isso não foi um problema para os nossos avós, para os pais dos nossos avós, porque esses métodos contraceptivos, eles não existiam. A gente está lidando com um problema novo, né? Exatamente, é um problema novo. E a gente, quando traz um congelamento de óvulos, a gente complementa essa libertação da mulher de escolher quando ela vai conseguir e poder engravidar, utilizando o próprio material genético. Então, é muito legal a gente conseguir complementar dessa forma essa liberdade da mulher de conseguir realmente ter esse poder, de falar, olha, não é o momento ideal para mim, por qualquer que seja o motivo, mas eu quero me planejar reprodutivamente para que isso seja possível quando eu desejar. É se planejar pro não e se planejar pro sim. Sim, né? com Antes certeza. foi o que você falou, eu adorei essa analogia. Antes só existia o planejamento pro não. Né? Agora que a gente tá lidando com essa dualidade do sim. Do sim. Adorei essa analogia, muito bom. Muito bom. Vou levar pra minha vida. Bem, vamos lá. Uma perguntinha surpresa, mas nada demais pra você não ficar nervosa. Eu queria que você falasse, a gente falou muito de mito, mas envolvendo, então, isso tudo que você tem de experiência com as pacientes, com esse vínculo que você cria super bem também. Eu sou suspeita, mas não vou babar muito seu ovo, prometo. A gente falou de muitos mitos. Eu queria que você falasse qual que você acha que é a sua verdade sobre o processo de congelamento de óvulo. A minha verdade é que eu acho que é um processo, se você entende bem o processo, é um processo revolucionário. Entendeu? Só que eu acho que com essa popularização do congelamento social, algumas verdades se perderam. E a gente só precisa informar para essa paciente quais são realmente as chances dela conseguir converter esse tratamento em um nascido vivo no futuro. Mas, assim, a minha verdade sobre o congelamento, eu sou muito suspeita, porque eu acho que é um processo inovador, maravilhoso, libertador. Tudo de melhor que a gente poderia pensar em fertilidade feminina. Em liberdade. Liberdade, a gente encontra nesse processo, né? Então, assim, eu sou suspeita, você também. Somos apaixonados pelo processo, mas a minha verdade é essa. Concordo plenamente. Sabia que você ia dar uma resposta maravilhosa. Doutora Luíse, muito obrigada pela sua conversa. Foi ótimo, muito né? Bom. Obrigada. Então, tá. Olha, gente, esse foi então o nosso episódio com a doutora Luíse Gaspar sobre mitos e verdades do congelamento de óvulo. Com certeza vocês têm alguém que conheçam que estão com essas dúvidas, que acham que são verdades, mas que são mitos ou o contrário. Então, fiquem à vontade para curtir, compartilhar, fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E também, caso tenham outras dúvidas ou queiram fazer contato, a gente está aí nas nossas plataformas digitais, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, @preservarvida. Então, ficamos assim. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.